capítulo 56. Meu Deus do céu, como isso aqui é lindo. Isso aqui tem que ser recuperado. Histórias de rabinos são bonitas. Misticismo, bonito. Talmud, bonito. A gente precisa recuperar esse amor, o plano está aqui, o plano está nas escrituras, está na Torá, está nos profetas. Tem gente que acha que profeta é só sobre o futuro. Não, profeta é sobre o plano de trabalho, é o projeto, e a gente tem que se engajar. E é terrível quando as pessoas não estudam os profetas, pensando que é só sobre o futuro. Vamos lá. Navi Yeshayahu é Navi, o profeta Isaías. Uau! Ko amar Adonai shimru mishpat ve'asut tzedakah. Assim disse Adonai: guardem o que é correto e façam tzedakah, a fraternidade ou a justiça. Ki kerovai yeshuati lavo ve'tzidkati legalot. Pois então, a minha justiça, se vocês fizerem a justiça, é o que eu estou dizendo, gente, é tudo causa e efeito, é eco, é vai e volta. Se vocês agirem com justiça, a minha justiça se manifestará. E se revelará, e minha salvação virá. Ashrei enosh yasezot uvenadam yahazik ba. Bem-aventurado é o homem que fizer isso, e o filho do homem, o ser humano que se apegar. Shomer Shabbat mehalelo ve shomer yado me'asot kol ra. Aquele que guardar o Shabbat para não profaná-lo e segurar sua mão para não fazer o mal. Olha duas coisas. O Shabbat e não fazer o mal. As coisas são profundas e conectadas. Ve'al yomar benanechar hanilve ladonai. Que não diga ao estrangeiro. Que o estrangeiro não diga, e que ninguém diga isso para o estrangeiro também, que ninguém diga isso para aquele que não é judeu. Você não tem direito de falar isso para ele. Leis inventadas pelos seres humanos não podem ser sobrepostas sobre a lei de Deus, e principalmente quando essa lei faz parte do projeto da redenção. Isso aqui é parte do projeto da redenção. Precisamos divulgar. Ve'al yomar benanechar hanilve el Adonai lemor. E que não diga ao estrangeiro que quer acompanhar Adonai dizendo: Hivdil yavdileni Adonai me alamo. Adonai me apartou, Adonai me aparta, eu não posso chegar perto dos judeus. Os judeus são um povo kadosh, sagrado, eles têm que ficar apartados. Não, liga para a secretária eletrônica, da Alexa, do papagaio do rabino para você conversar com ele ano que vem. Nada disso, isso não é aquilo que está previsto na Torá. Que o estrangeiro não diga: Adonai me apartou, Adonai me separou do povo dele. Não diga isso. Ve'al yomar asarisim, asaris renani etz yavesh. Que não diga ao eunuco: eu sou uma árvore seca. Não diga isso, não. Meu Deus. Que ho amar Adonai lasarisim asher ishmeru et shabetotai uvaharuba asher hafatzti umahazikim bivriti. Pois assim falou Adonai para os eunucos que guardam o meu Shabat e que escolhem fazer aquilo que eu desejo e que se sustentam no meu pacto. Venatati lahem beveitiu homotai ad vashem tov. E eu darei para eles na minha casa, no templo sagrado. Um templo de novo, gente. Esse cara deve ser um profeta. Eu darei para eles, para os eunucos,
na minha casa e nas minhas muralhas, Jerusalém. Yad Vashem, quem sabe o que é Yad Vashem? É o nome do Museu do Holocausto? É. E o que significa? Yad, mão, Shem, nome. Hashem está falando o seguinte: aqueles que estão excluídos, aqueles que querem entrar, aqueles que se sentem à parte, venham, podem vir. Não, mas o Rabino me falou que não. Venha! Por isso que o profeta teve que falar, porque senão a gente sabe que a exclusão é algo que infelizmente faz parte da dinâmica humana. E eu darei, Adonai diz, eu darei Yad Vashem, é o nome do museu. As pessoas acham que o nome do Museu do Holocausto é Museu do Holocausto, não é não. O contrário. O nome do museu é mão, força, Vashem e renome. Eu darei força, eu darei presença, eu darei renome para essas pessoas que estavam alijadas, afastadas e que vêm. Elas serão muito queridas. Por isso que o nome do museu é Yad Vashem. As pessoas não entendem isso. Como é que a gente vai vencer o ódio do Holocausto, do 7 de outubro? Sim, é muito importante, claro, contra a barbárie. Você precisa ter força bélica, física, claro que sim. Senão você é engolido. Avraham, ele também se defendia dessa forma. O rei Davi também, quem? Grande guerreiro, Moisés. Mas o grande segredo que está no nome do Museu do Holocausto, ele está revelando para a gente lá, sussurrando. Ele está dizendo o seguinte, sabe qual é? A outra forma que a gente vai ter de vencer esse ódio? Abraçando. Abraçando aqueles que querem se apegar no pacto de Adonai. Aqueles que desejam fazer aquilo que Hashem Hafetz, Hashem deseja. Essa vai ser a grande vitória. Essa é a parte do projeto. Não é para a gente ficar esperando acontecer. A gente tem que fazer. E darei para eles na minha casa e nas minhas muralhas Yad Vashem. Mão, força e renome. E bom nome. Mibanim, mibanot, mais do que para filhos e filhas. Por isso que eu falo, não fiquem olhando de baixo para cima. Todos têm o seu valor. Aqueles que têm a origem preservada, isso é maravilhoso. Mas aqueles que estão chegando também, que muitas vezes sentem a exclusão e que falam, mesmo assim eu quero, que enfrentam oposição da família, que enfrentam oposição dos amigos, do trabalho, na rua. Falam, eu quero. E que muitas vezes vão enfrentar até mesmo uma oposição de irmãos nossos que não entenderam qual era o verdadeiro projeto. E falam, eu quero. Vocês, é o que está dizendo aqui, terão mais carinho de Adonai em Jerusalém, no templo, do que filhos e filhas. Serão filhos e filhas, mas por opção seguir esse caminho. Agora vamos lá, concluindo. Uvnei anechar hanilvim al Adonai. E os estrangeiros que quiserem acompanhar, seguir Adonai para servi-lo e para amar, e por amor ao nome de Adonai, para serem seus servos, servir Adonai. Kol shomer Shabbat mehalelo. Todo aquele que quiser guardar o Shabbat. Aqui não está falando para o judeu e convertido e nada, porque isso aqui já foi falado muito antes, no Monte Sinai. Aqui está falando para o estrangeiro, que muita gente vai falar, não, você não pode. Não, você não pode. A Hashem vai lá, ele se utiliza do profeta Yeshayahu e ele diz, avisa para eles, pode sim, mais do que isso. Kol shomer Shabbat mehalelo, todo aquele que guardar o Shabbat para não profaná-lo, do estrangeiro, uma hazikim bevriti, e que se apegam ao meu pacto, que querem continuar apegados ao meu pacto. Vahaviotim elar kotshi, eu os trarei para a minha montanha consagrada.
Vesimartim bevete filati, e eu alegrarei eles. Gente, está falando de muitos de vocês. Alguns nascidos dentro, muitos descendentes e alguns que nem ascendência têm. E não tem nenhum problema nisso, ao contrário. Quanto mais distante, uau, maior é o mérito. Eu alegrarei eles, esse Martim bevete filati, eu alegrarei eles na casa de minha oração. Ah não, mas o fulano de tal não me olhou na cara, eu falei Shabbat Shalom, não me respondeu. Não se preocupa, meu amigo. Quem vai te alegrar no Beit HaMikdash, em Jerusalém, é o próprio Criador. Olotechem vezivhechem leratzon al mezbehi, diz o profeta. As suas ofertas, as suas oferendas serão bem aceitas sobre o meu altar. Ki beti betefilá ikareh lechol ha'amim, pois a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações.